Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você alguns versículos. Então, nós vamos ler João 8:36. Eu quero compartilhar a palavra que eu ouvi ontem e foi uma grande bênção. Aqui diz assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, a palavra de Deus, ela diz que nós somos livres. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós somos livres. Só que lá fora, o mundo, ele tenta passar para as pessoas que, se você aceitar Jesus, se você virar crente, você não pode mais isso, não pode isso, não pode. Então as pessoas, elas ficam com aquela mentalidade de que cristão, crente não pode nada. Paulo, ele disse o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu, sendo livre, sei o que me convém e o que não me convém. E uma frase, que eu gosto muito, que Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. E muitas pessoas estão preocupadas em agradar os outros, mas não agradam a Deus. E muitas pessoas, gente, hoje, elas são escravas de Satanás porque elas têm essa mentalidade distorcida da verdade. Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que nos santifica, é a palavra que vai nos purificando. É algo que é automático na vida do cristão. Eu já vi pessoas chegarem na igreja de roupa curta, literalmente, mini saia, Mas elas foram ouvindo a palavra e a gente foi vendo a saia mais compridinha, uma bermuda até o joelho, aquela blusa que era, de alcinha, com tudo aparecendo, já era uma blusinha, já começou a vir uma manguinha. Por quê? Porque a pessoa começou a perceber que esta pessoa que eu estou falando era uma pessoa casada, que ela, depois era lindo de ver o testemunho dos dois, porque ele ia para a igreja, com os regatão bem cavadão, assim, eles, vinde como estás. E nós fomos vendo a obra que o Espírito Santo foi fazendo na vida dos dois. Ele vinha de camiseta, uns bermudão, ela foi mudando porque ela entendeu que o corpo dela era templo, morada do Espírito Santo. E quem tinha que ver o corpo dela era o marido dela e não a cidade inteira. É isso que Deus vai trabalhando. Porque às vezes o diabo ele tenta escandalizar. Como a gente vê comentários maldosos hoje. É muito triste quando a gente vê, as pessoas apontando o dedo para as roupas dos outros. O que vai usar no verão? Se agora já tá aí, tá nua lá na rua, Tem pessoas que são assim. Para você ver que muitas vezes aquele do mundo, ele critica aquele que tá lá também. E essas pessoas são escravizadas. Infelizmente, o mundo, gente, ele tem um padrão de beleza que as pessoas estão ali incessantemente em busca de se arrumar, de se ajeitar. Não, porque tem uma coisinha aqui. As pessoas estão assim, gente, hoje, tanto homem como mulher, ambos estão assim. Não é errado as pessoas se cuidarem, elas devem ter amor por si, se cuidar, mas tudo aquilo que é em excesso, a palavra diz, a vaidade, que não edifica, isso não é de Deus. Ela ser aquela pessoa vaidosa, que tem zelo com ela, amor por ela.
Nem é vaidade, né? Zelo por ela, amor por ela. Ela se cuida para o seu marido, ela é que está bem apresentada, né? No trabalho dela, ela precisa estar com a unha feita, ela precisa estar com o cabelo arrumado. Então, são padrões. Agora, eu quero ler com você em Gálatas, capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz assim: porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ele fez uma pergunta. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? E ele já dá a resposta. Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo, ele entendeu que antes, se ele ficar agradando os homens, ele não vai conseguir ser servo de Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo, ele diz, né, que ele falou aqui, em Gálatas 4,16: será possível que me tornarei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Paulo arrumou muitas inimizades, assim como nós. Quando nós expomos a verdade para as pessoas, se uma pessoa vem te pedir um conselho e você fala a verdade, muitas vezes aquilo vai incomodar a pessoa, você vai desagradar a ela, mas você está agradando a Deus porque você está falando a verdade. A palavra diz que mais vale o amor, gente, que não é encoberto, vale mais aquela ferida aberta por um irmão do que o amor, aquele encoberto, passar a mão por cima, não, fazer vista grossa, não. Tem vezes que a gente precisa dar aquele puxão de orelha na pessoa para que ela tenha um choque de realidade, para que ela veja aonde ela está errando, aonde ela abriu as brechinhas para Satanás entrar. Porque é muito fácil culpar a Deus, jogar a culpa para o outro, isso é fácil. Mas agora, olhar para nós mesmos, analisar as nossas vidas, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, a palavra disse verdadeiramente: o Filho vos libertar, vocês serão livres. Nós somos livres, muito livres. Nós somos livres do pecado, da culpa, da dor, da maldição, da opressão, da escravidão, da mentira, do engano e por aí vai. Quantas coisas nós fazíamos antes de conhecer a Cristo? Quantas coisas erradas, quantas escolhas erradas, quantas coisas erradas a gente fez. Mas tudo se fez novo, glória a Deus. A gente aceitou Jesus. E a gente sabe que a gente precisa falar a verdade. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Então, por mais que ela doa, eu preciso falar a verdade. Eu não posso encobrir. Claro, eu vou falar com amor para aquela pessoa. Um dia, uma pessoa, né, que eu tinha ganhado ela para Jesus, ela chegou aí na igreja, ela se batizou. Só que chegou um momento da vida dela que ela baixou a guarda. Ela achou que ela não ia lá na igreja quando dava, quando ela queria no início ela ia, ela sempre tirava ali um tempo para congregar, ela ia no culto, se ela não podia no final de semana, ela ia no meio da semana. Até que ela abriu tantas brechas que o diabo entrou arrasando tudo. Aí ela veio conversar comigo, ela me chamou, pediu para que eu fosse na casa dela fazer oração. A situação lá estava muito difícil. E eu falei para ela: olha, fulana, você estava correndo bem, como diz a palavra. O que te impediu de correr? Você mesma. Você parou porque você começou a se dedicar a muitas coisas e você deixou Jesus de lado. Você priorizou muitas coisas e excluiu Jesus quando você viu que estava tudo certo, estava tudo bom. Aí algo te convenceu a parar de correr. Aí você foi abandonando Cristo, você foi deixando Ele de lado quando Ele estava organizando a tua casa, arrumando a tua vida.
Aí quando tudo estava aparentemente tudo bem, agora eu não preciso mais de Jesus, vai para lá. Aí você priorizou outras coisas e excluiu Jesus da tua vida, você parou de correr. A palavra diz o quê? O demônio sai, anda por lugares áridos, não achando onde ficar, ele volta achando a casa limpinha, adornada, traz 7 piores ainda, ou seja, são 8 com ele. Se um demônio já faz um estrago, então você imagina 8. Gente, o diabo assim enviou um diabinho ali, um demôniozinho para cada área da vida dela. Era na vida da filha, era na vida do esposo, foi na vida da mãe, e assim foi. Eu disse para ela, foi as brechas que você abriu. Eu falei, é verdade. Ela disse, você tem razão. Eu sei que eu fiz isso. Então, se eu fosse arrumar inimizade, mas me convém agradar a Deus, como Paulo disse, né? Como Paulo falou aqui. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Né? Eu falei a verdade para ela e ela concordou. Eu mostrei para ela, eu disse, então está na hora de você se arrepender, de você pedir perdão para Deus, de você voltar aos pés da cruz e começar a orar agora. E agora a tua luta vai ser, olha, dobrada, triplicada, porque olha o monte de demônio que tem aí agindo na tua casa, agindo na tua família. Então, para você ver que escolhas erradas, sair, gente, do caminho, parar de correr, como diz aqui, né, em Gálatas 5:7, corris bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Paulo fez uma pergunta. Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Porque Jesus, ele nos chama para viver uma vida plena, uma vida e vida em abundância, porque foi isso que ele veio para dar para mim e para você, foi isso que ele conquistou lá naquela cruz. E as pessoas vivem escravas do diabo, sabe de que jeito? E acham que está tudo bem. Álcool, cigarro, droga, cigarro eletrônico, e por aí vai, gente. Pornografia e muitas outras coisas. E elas são livres. Nossa, para que eu vou me tornar crente? Elas preferem viver com tudo isso do que aceitar Jesus, viver na verdade, viver no caminho, correr a carreira que nos foi proposta. Corris bem? Muita gente correu bem, mas parou no meio do caminho. Sentou, vou dar um tempo para Jesus. Quando você dá um tempo para Jesus, você escancara o portão para Satanás entrar e fazer a festa. É você que abre as portas, os portões, escancara as brechinhas. Então, a escolha é nossa. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu fico no mundo. Não tem o crente Raimundo, como a gente costuma dizer, um pé na igreja, outro no mundo. Em Apocalipse a palavra é bem clara. Ou tu é quente ou tu é frio. O morno, o meio termo, aquele que está aqui em cima do muro, vomitar-te-ei da minha boca. É muito forte, mas é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você quer Jesus ou você quer o mundo. Jesus disse, não dá para servir a 2 senhores. Você vai agradar um e vai desagradar o outro. A nossa escolha. Então eu prefiro servir a Cristo, ser livre, saber que o dia que Jesus voltar, né, eu vou para a glória, ter a certeza da minha salvação, saber que aquilo que Jesus fez lá na cruz não foi em vão, a compra, o preço alto que ele pagou. Só que as pessoas hoje, gente, coisas têm mais valor do que pessoas. Coisas têm mais valor do que pessoas. Eu guardei uma frase que a minha pastora falou ontem, né? Ela disse que eles foram, antes nos preparativos, né, do casamento de um casal que começaram a congregar não faz muito tempo, né? E o esposo aceitou
casado civil com ela, após 23 anos de estarem juntos. Aí a pastora disse, posso te fazer uma pergunta? Você tem um carro, né? O carro, ele está no teu nome? Sim, está no meu nome. Quanto tempo você está com ela? 23 anos. E por que você não deu o teu nome para ela ainda? Ele ficou pensando. Então, para você ver que em situações, gente, muitas vezes coisas materiais têm mais valor do que vidas, do que pessoas. Quantos pais fogem para não dar um nome, um sobrenome para um filho? Deixa aquela criança na bastardia, debaixo de uma maldição. Quantos, viram ninja quando sabem que a criança tem uma deficiência? Aí, viram ninja, some no mundo, e as mães que se virem. Isso, gente, são os prazeres da carne. Quantas mães vivem sozinha criando seus filhos? Porque às vezes na hora ali, quando ela disse assim, vamos nos casar, a pessoa, deu no pé. Então, essa é a liberdade do mundo. As pessoas não dão valor umas para as outras, não valorizam, não priorizam família, não priorizam vidas, não estão preocupadas com a criação, com educação, com ensinamentos, com estrutura, base na palavra. Essa é a intenção do diabo, gente, matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Só que o diabo, gente, o plano de destruição dele é esse, destruir as famílias, a base. É isso que ele quer. Criar filhos em lares disfuncionais, aonde os pais vivem brigando, em discordância, aonde tudo pode, lar disfuncional. Às vezes os pais vivem ali brigando, não estão nem aí, não vai, não, tu vai, não, tu não vai. Às vezes aquela criança cresce no meio daquela bagunça toda, que adulto que vai se gerar dali. Aí depois, tomara que em nome de Jesus, essa criança, quando ela for um jovem, um adolescente, tomara que ela encontre Jesus, para que Jesus possa organizar toda essa bagunça. Quantos traumas, quantas vidas que vivem hoje, porque tem tanto, às vezes, feminicídio hoje, porque aquela criança nunca ouviu um não. Nunca ouviram um não, não sabe o que é ouvir um não na vida. Aí quando alguém diz um não, ele vai lá e mata ela. Eu não te quero mais. Então tá, não é minha, não é de mais ninguém. Isso, gente, infelizmente, são as obras do diabo. No mundo jaz o maligno. Como o pastor falou, se aquela pessoa que estivesse com vontade de cometer esse mal, orasse meia hora e dissesse, Senhor, tira isso de mim, ela não ia fazer isso. Só que elas não fazem isso, as pessoas não oram. Elas fazem, e o que adianta? Tiram a vida de uma pessoa, às vezes tiram a própria vida, aí vão presos, passam lá na cadeia, humilhação, porque é isso que o diabo quer, aí destrói uma vida, muitas vezes deixa filhos ali sem mãe e por aí vai. E isso é o que o diabo está fazendo hoje, gente. E as pessoas estão achando que está tudo certo, vivem num engano. E isso é escravidão da carne, é escravidão do mundo. Então venha viver a liberdade de Cristo. Seja livre de maus pensamentos, de más influências. Seja curado por completo. Seja livre. Livre de tudo, de traumas, de abusos, de tudo aquilo que um dia te escravizou. Jesus disse, se conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Então venha conhecer a verdade, é só ela que liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe como é que os satanistas chamam os crentes? Os do caminho. Os do caminho.
Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então, para Cristo não tem atalho, gente. Os satanistas dizem os do caminho. Que eles sabem quem está no caminho certo. Nós. Então, para você ver como o diabo age, gente, como Satanás tem agido nas vidas, como Satanás, gente, tem destruído famílias, como Satanás, gente, tem... olha o que Paulo disse: será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito forte isso. É muito forte. E nós precisamos, gente, aprender que aquela pessoa que é livre, ela assume os seus erros, ela assume as suas culpas. A pessoa que é livre, ela assume as suas responsabilidades, ela não aponta o erro dos outros. A pessoa que é livre, ela não aponta o dedo para os outros, ela fala a verdade, como eu falei para essa minha amiga, essa moça, né, que eu tinha ganhado ela para Jesus. Hoje, infelizmente, ela não segue mais, ela saiu do caminho, mas ela conhece a verdade. Um dia ela andou no caminho. Parou de correr por quê? Porque as coisas do mundo são mais atrativas. Não querem compromisso com Deus. É melhor. Tem pessoas, suas escolhas. Só que aquele que é livre, ele não quer mais viver no pecado. Ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer guardar valores, princípios, ele quer viver uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena, debaixo da graça, da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Não ser cheio de ira, não ser cheio de ódio, não ser cheio de raiva, de ressentimento, de amargura, não. Ele tem paz, amor, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito, amor, bondade. Isso é a pessoa que tem a liberdade do Senhor na sua vida. Ela não julga, ela não aponta o dedo. A pessoa que verdadeiramente é de Cristo, ela não faz isso. Ela não fica apontando os dedos, o erro do outro. Não. Ela ora. Aquilo que ela viu de errado, ela vai orar. Quando Jesus me mostra algo, eu oro e digo: Senhor, abra os olhos para que veja. Para que essa pessoa desperte desse engano, desta cegueira, Pai, que está cegando os olhos dela. Que assim como Paulo foi liberto, que as escamas caiam dos olhos desta pessoa. Ore por ela, abençoe a vida dela. E quando você tiver a oportunidade, fale de Jesus para ela. Diga: Jesus te ama e eu também. Eu não quero mais que você viva uma vida de maldição, uma vida de escravidão, no pecado, na dor, na depressão, na culpa, no engano. Eu quero que você seja livre. Eu quero que você desfrute desta presença, que você ande neste caminho que eu estou. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser as cartas vivas, como Paulo disse, que a pessoa, quando olhar para nós, ela vai ver ali a nossa vida, o nosso testemunho, como nós somos de Cristo verdadeiramente, como aquele profeta que passava ali, aquela mulher disse para o marido: vamos fazer um quarto para quando esse homem de Deus passar aqui, ele tiver um lugar para pousar, para ficar. As pessoas, ele não precisou dizer: eu sou profeta, ela via, eis que aquele lá é um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele, quando ele passar aqui na nossa cidade, ele vai ter onde ficar. Que as pessoas possam olhar para nós assim, ver a presença de Deus, dizer: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, vem aqui, eu preciso conversar com você, eu quero esse Jesus que você serve, eu quero ser como você. Nós precisamos, gente. Satanás coloca correntes e a pessoa acha que ela é livre. Engana a pessoa, fazendo a pessoa achar que ela
se ela aceitar Jesus, ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela não pode aquele outro. Ela vive no engano. Ela vive presa. Ela vive presa, gente. Não caia nas armadilhas de Satanás. Quem é livre não manipula os outros. Quem é uma pessoa livre, ela não é manipuladora. Ela não é aquela pessoa que pega os outros como fantochezinho e faz o que quer, não. A pessoa que ela é livre, que ela conhece Jesus, ela transborda o amor de Deus. Ela fala, as pessoas querem estar junto dela. As pessoas querem ouvir ela falar de Jesus. É aquela pessoa que quando o mundo está desabando em cima do outro, ela tem sempre uma palavra para dar. Vem cá, vamos orar, Deus é contigo. Vamos, Jesus te ama. Jesus não quer você assim, nem eu. Vamos orar, eu vou ficar orando pela tua vida. É isso que Deus quer. E esta pessoa precisa disso. Ela não precisa de ninguém para estender o dedo. Isso já tem Satanás. Ele é o acusador. Ele é o pai da mentira. Ele faz. Esse é o papel do diabo. Não é o nosso. Julgar. A palavra diz: não julgueis para que não sereis julgados. Com a mesma medida que você medir, vai ser medido para você. Com a mesma que você pesar, vai ser pesadinho para você. E toda palavra que você disser em juízo, você vai prestar conta. Se você falar mal de alguém, se nós falarmos mal de alguém, nós vamos prestar conta disso no juízo, em juízo. Porque quem somos nós para falar mal de alguém? E eu aprendi algo no curso que eu gostei muito da psicanálise, que diz assim: não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Todo mundo tem a sua bagagem. Cada pessoa tem a sua história. E glória a Deus que quando ela aceita Jesus, Jesus muda tudo isso. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. A gente olha lá para trás e diz: glória a Deus que o Senhor me tirou daquele lugar de engano, de mentira, de idolatria, de feitiçaria. Glória a Deus que Jesus me libertou de tudo isso. Quando eu estava lá na mentira do diabo, escrava do diabo, gente, Jesus olhou para mim e dizia: essa que eu quero. Ele olhava para mim lá no pecado, para mim e para você, e fazia planos. A palavra diz que ele faz planos para nós, que ele sonhou planos para mim e para você, e os pensamentos dele são maiores e mais altos do que o nosso, que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então você acha que aquela pessoa que está no mundo, ela é livre? Não. Ela vive escrava do medo, do pânico, da depressão, do pecado, da idolatria. Aquela pessoa que está lá cativa, no cativeiro do inferno, ore por ela para que ela seja liberta, para que ela saia daquele engano. Quantas pessoas hoje viram os pais batendo na mãe, espancando, violência doméstica, viveram isso, foram espancados também, e disseram: hoje eu não caso. Aí vivem fornicando, ou só juntam os trapinhos, não querem saber de casamento, porque um dia vivenciaram tudo isso. Traumas. Mas leve isso aos pés da cruz, peça para Jesus tirar isso do teu coração. Diga: Senhor, eu sei que eu não vou ter uma pessoa como meu pai foi, e se ele foi assim, é porque ele viveu isso também. Foi o que deram para ele também, cada um dá o que tem. Então perdoe ele, perdoe a tua mãe, perdoe o teu pai, perdoe aquela pessoa que criou você, porque ela criou, ela deu aquilo que ela tinha, foi o que ela recebeu também. Então nós não podemos julgar as pessoas, não podemos estender o dedo para os nossos pais, dizer: você não fez isso, você não fez aquilo. Nós precisamos perdoar para ser perdoado, porque se Jesus fosse estender o dedo para nós e dizer: ó, tu fez isso, misericórdia, ele ia ficar aqui até não sei quando. Mas glória a Deus que ele não faz isso. A gente confessa, se arrepende e abandona. E ele lança lá no mar do esquecimento e não torna a lançar na nossa face.
Agora o diabo, sim, ele é o acusador, ele vai tentar te lembrar. Lembra? Olha, você fazia assim. Aí você diga para ele assim, ó, fazia, diabo, hoje eu não faço mais, porque hoje eu sou livre, porque verdadeiramente Jesus me libertou. Então que você viva essa vida plena, que você viva a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para dar para mim e para você. Deixe de ser escravo do diabo, do pecado, da idolatria, da maldade, da mentira. Viva a liberdade que Cristo nos libertou. Então que você fique com esta palavra, que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração, e eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que estão ouvindo esta palavra neste momento, que elas sejam livres, abençoadas, libertas, curadas, Pai. Que elas entendam que elas são livres verdadeiramente na tua presença. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Que o Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de transformar vidas, de remover, de curar essas feridas da alma. Que o Espírito Santo, Pai, venha encher estas vidas, morar nesses templos, encher estes corações, inundar estas vidas do teu amor, da tua paz, da tua alegria, da tua presença maravilhosa, Pai. Que em nome de Jesus, estas pessoas sejam verdadeiramente livres e abençoadas, porque verdadeiramente, se o Filho vos libertar, vós sereis livres em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Que Deus te abençoe grandiosamente. Manda esta palavra para quem precisa. Compartilhe esta palavra, curta, manda adiante, passe para outras pessoas, porque o ID é para mim e para você também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.